Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal CPR Concursos. Eu sou o professor de língua portuguesa Edwilson Bezerra e a nossa videoaula de hoje tem como tema aposto especificativo ou adjunta de nominal. Eu irei ensiná-los a diferenciar de uma vez por todas esses dois elementos importantíssimos da língua portuguesa e também tão cobrados na prova do CESP. Então vamos à nossa videoaula de hoje. Como eu irei diferenciá-los, professor? Tanto o aposto especificativo quanto a adjunta de nominal, eles são termos acessórios de uma oração. Isso quer dizer o quê? Que eu posso retirá-los e o meu enunciado ele vai continuar a ter todos os elementos sintáticos e a ter sentido completo. Entretanto, eles são distintos. Para eu ter um aposto especificativo, eu precisarei ter um termo acessório. Esse termo acessório deverá ser um substantivo próprio. E esse substantivo ele vai ter que se referir, ou melhor, especificar um substantivo comum anterior ou posterior. O adjunta de nominal, eu também teria um termo acessório. Entretanto, esse termo acessório não poderá ser um substantivo próprio, e sim um adjetivo ou uma locução adjetiva. Porque a função do adjetivo e da locução adjetiva é caracterizar, qualificar ou especificar um substantivo. Então vamos recapitular. Para eu ter um aposto explicativo, eu terei um termo acessório. Esse termo acessório deverá ser um substantivo próprio e deverá especificar um substantivo comum anterior ou posterior. Para eu ter uma adjunta de nominal, eu terei um termo acessório. Esse termo acessório deverá ser um adjetivo ou uma locução adjetiva e deverá caracterizar, qualificar, especificar um substantivo que, neste caso, deverá ser um substantivo comum anterior. Vou ensinar aqui um macete. Você vai esquecer o termo anterior da oração, vai ler a oração a partir do termo acessório. Se o enunciado continuar a ter sentido completo, você estará diante de um aposto especificativo na sua prova. Se não, um adjunto adnominal. Vamos massificar esse conhecimento agora por meio dos exemplos abaixo. Vamos entender isso melhor. A cidade de Petrópolis apresenta um clima agradabilíssimo. É o exemplo número 1. Eu tenho um termo aqui sublinhado. Vamos eliminar esse termo da oração. Se eu conseguir eliminar, eu estarei diante de um termo acessório. Vamos lá? A cidade apresenta um clima agradabilíssimo. É um termo acessório. A minha oração, ela continua a ter um sujeito, um verbo e um complemento. Agora, se você falasse a alguém, a cidade apresenta um clima agradabilíssimo, a pessoa certamente perguntaria a você, sim, você não vai especificar a cidade, porque você fez uso de um substantivo comum, geral. Então, há a necessidade de especificar esse substantivo comum, porque há várias cidades. É a cidade de Petrópolis que apresenta um clima agradabilíssimo. Então, você está diante realmente de um aposto especificativo. Aposto especificativo. Eu tenho um termo acessório. Esse termo acessório é um substantivo próprio e está especificando um substantivo comum, aposto especificativo. Vamos usar o macete. Esqueça o termo anterior e leia a partir do termo acessório. Se o enunciado continuar a ter sentido completo, você estará diante de um aposto especificativo. Se não, diante de uma adjunta de nominal. Petrópolis apresenta um clima agradabilíssimo. Tem sentido completo. Ok? Exemplo número 2. A cadeira de balanço do quarto quebrou ontem, mamãe. Eu tenho aqui um termo sublinhado. Eu quero saber se isso aqui é um termo acessório.
Na verdade, eu tenho vários termos acessórios. Eu tenho do quarto, que é um adjunto adverbial de lugar. Eu tenho aqui um adjunto adverbial de tempo, ontem. E eu tenho um vocativo, que é um termo acessório. Mas o termo que está marcado é de balanço. É ele que eu quero diferenciar. Eu quero saber se de balanço é um aposto especificativo ou um adjunto de nominal. Então, eu vou ter que saber se isso aqui realmente é um termo acessório. A cadeira quebrou. Tem sentido completo. Eu tenho um sujeito simples e tenho um verbo intransitivo, porque ele traz a ideia completa da ação. Então, isso aqui é um termo acessório. Esse termo acessório é um substantivo próprio? Não. É uma locução adjetiva. E o que é a locução adjetiva ou adjetivo? Qual é a função? É caracterizar, qualificar um substantivo comum, cadeira. Então, eu tenho uma locução adjetiva, o que? Caracterizando, qualificando, especificando um substantivo comum anterior. Então, eu estou diante de um termo acessório e esse termo acessório ele é chamado de adjunto adnominal. Vou eliminar o termo anterior. Ó, de balanço do quarto quebrou ontem. Ou balanço do quarto quebrou ontem, mamãe. Isso não tem sentido. Por quê? Porque isso daqui não é um aposto especificativo. É apenas um adjunto adnominal. Eu estou caracterizando a cadeira. É a cadeira de balanço que quebrou ontem, mamãe. Exemplo número 3. O rio Tietê inundou a cidade de São Paulo. Bom, eu quero saber, primeiro, se essas palavras, se elas são termos acessórios da oração. Muito bem, então vamos ver, vamos retirá-las, né? Vamos lá, o rio inundou a cidade. Há um sentido completo. Eu tenho aqui um sujeito simples, eu tenho um verbo transitivo direto e tenho aqui um objeto direto, elementos sintáticos. Agora, se você fala apenas o rio inundou a cidade, alguém perguntaria certamente a você: você não vai especificar o substantivo como um rio? Você não vai especificar o substantivo comum cidade? Porque são termos genéricos. Então, você vai precisar especificar o substantivo comum por meio de um substantivo próprio. Então, eu vou especificar o rio, que é o Tietê, e vou especificar a cidade, que é a de São Paulo. Então, eu tenho aqui um substantivo próprio, especificando um substantivo comum, aposto especificativo. Aposto especificativo. Aqui também um aposto especificativo. Exemplo número 4. Um rio poluído destrói uma cidade populosa. Bom, eu tenho aqui dois termos sublinhados. Preciso saber se eles são termos acessórios. Um rio destrói uma cidade. Eu tenho um sujeito simples, eu tenho um verbo transitivo direto e eu tenho um objeto direto sintaticamente. Isso daqui é um substantivo próprio? Não, professor. Isso aqui é um adjetivo que está caracterizando um substantivo rio. É um rio poluído que destrói uma cidade populosa. E aqui eu também tenho um adjetivo que está se referindo a um substantivo comum, cidade. Não é qualquer cidade, é uma cidade populosa. Eu estou caracterizando a cidade. Então, eu tenho adjetivos caracterizando substantivos comuns. Então, eu tenho o quê? Dois adjuntos adnominais. Adjunto adnominal e adjunto adnominal. Vamos ao exemplo número 5. O escritor Mário de Andrade morreu em 1945. Vamos eliminar isso aqui. O escritor morreu em 1945. Vamos ver se nós temos todos os elementos sintáticos. O escritor, sujeito simples, morreu, verbo intransitivo. O que está marcado aqui é Mário de Andrade. É ele que eu quero saber se é um aposto especificativo ou um adjunto adnominal. Então, eu tenho aqui um substantivo próprio que se refere a um substantivo comum.
imediatamente, eu tenho sim um aposto especificativo. Aposto especificativo. Se isso aqui for realmente um aposto especificativo, quando eu eliminar o termo anterior, isso aqui vai continuar a exercer a função de sujeito. Por quê? Porque é apenas uma especificação do escritor, porque há vários escritores. Há uma necessidade de especificar o escritor. Porque se você falasse o escritor morreu, alguém perguntaria a você, sim, qual? Sujeito simples e um verbo intransitivo. Então, realmente, eu estou diante de um aposto especificativo. Exemplo número 6. A obra de Guimarães Rosa é riquíssima. Imediatamente eu vejo logo que isso daqui é uma adjunta de nominal. Eu tenho um termo pré-posicionado que está caracterizando um substantivo anterior à obra. Certo? É a obra de Guimarães Rosa que é riquíssima. Que se eu trocar a palavra de Guimarães Rosa por Roseana, porque na literatura, né, a obra de Guimarães Rosa é conhecida como uma obra roseana. Isso aqui vai ter sentido, ó. A obra roseana é riquíssima. Então, eu tenho o que? Uma locução adjetiva que está caracterizando um substantivo comum anterior. Então, eu estou diante de um adjunto adnominal. Exemplo número 7. O chapéu de palha rasgou. Será que isso aqui é um termo acessório? O chapéu rasgou. Eu tenho um sujeito simples e tenho um verbo intransitivo. Muito bem. Então, eu tenho aqui o que? Um substantivo próprio? Não. Eu tenho uma locução também adjetiva, que está caracterizando o que? Um substantivo que, nesse caso, é comum. Então, se eu tenho uma locução adjetiva ou um adjetivo, e essa locução adjetiva ou esse adjetivo caracteriza um substantivo comum, ou especifica ou qualifica, imediatamente eu tenho aqui um adjunto adnominal. E uma outra dica, quando eu tenho um termo pré-posicionado ligado a um substantivo concreto, eu vou ter sempre um adjunto adnominal. Então essa foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe o seu comentário, deixe o seu like, toque o sininho para ter acesso ao nosso material. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. No mais, um forte abraço do professor e amigo Edwilson Bezerra.